Está no ar mais uma edição do programa Descomplicando a Lição. Os irmãos já sabem que esse título significa que nós vamos tentar desdobrar partes da lição que pode ser que não fique muito claro. Então, convido-vos, professores da Escola Sabatina e alunos, que venham conosco nesta lição que estamos tratando sobre o grande conflito. Antes, quero lembrar os professores que podem fazer parte do grupo que recebe imediatamente as gravações, focando o seu celular nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. E aí, tanto o vídeo como o esquema que é apresentado aqui chegarão no seu WhatsApp. Nessa semana, nós estamos na 9ª lição e vamos estudar sobre o fundamento do governo de Deus. Lembrem que o título geral da lição é o grande conflito. E os professores precisarão ir colocando os assuntos que serão estudados nas semanas vis-à-vis, isto é, eles terão que ser colocados dentro desse tema geral. O pano de fundo é o grande conflito. Então nós vamos estudar sobre os fundamentos do governo de Deus porque há um grande conflito. E nós precisamos entender isto. A figura que está aqui ela é muito explicativa. O fundamento do governo de Deus é a lei e a lei de Deus foi quebrada nesse grande conflito. Aqui tem uma pessoa que vai consertar a lei e essa pessoa é um filho de Deus. Isso representa a Igreja Adventista, que tem como finalidade exaltar o mandamento que foi anulado, pelo dragão, que é o 4º mandamento. O nome Adventistas do 7º dia quer dizer que nós temos essa tarefa de tornar a lei de Deus contínua, ou seja, fechar as brechas, especialmente esta brecha do 4º mandamento. O verso para memorizar está em Apocalipse 12, verso 17, diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse verso, ele é claro, ele é muito forte em identificar quem são os filhos de Deus. São os que guardam os mandamentos de Deus. Qualquer sistema religioso que, na sua base, anula a lei, não é exatamente um movimento a partir de Deus. Então, a premissa para o estudo dessa semana é esta aqui. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Como o supremo governador do universo, Deus tem ordenado leis para o governo, não somente de todos os seres vivos, mas para todo o funcionamento da natureza. Vejam bem isso, todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, animadas ou não, se acham sob leis que se não podem ser desconsideradas. Isso é uma citação na revista The Signs of Times, do dia 15 de abril de 1886. É o grande conflito. E o grande conflito, é uma luta por liderança, é claro que quem quer liderar tem que aluir o sistema de liderança do outro. E qualquer governo, seu sistema de base, o seu sistema onde ele apoia a sua autoridade é a lei. Lembrem que aqui no Brasil nós fizemos uma nova Constituição quando nós saímos do regime militar para o chamado regime democrático. Você precisa de uma nova Constituição. E o inimigo fez uma nova lei para tirar a lei de Deus que governa o universo de vista daqueles que aderiram ao sistema dele. Então vamos agora ver como nós poderemos apoiar o nosso raciocínio essa semana, As verdades bíblicas que fundamentam o reino de Deus,
porque nós vamos aqui ver, né, no ambiente do grande conflito, como o reino de Deus está estabelecido. Está estabelecido em uma lei que é imutável. Nós aprendemos sobre a imutabilidade da lei olhando o santuário celeste, que é a sede do governo, e agora a sede da salvação, conforme nós vimos na lição anterior. Temos o sábado como sinal da criação e da monarquia de Deus, que é exatamente o quarto mandamento. E a igreja remanescente e tem o último convite de Deus para que a humanidade entenda os fundamentos do reino de Deus. Então vamos ver os 4 temas agora no bojo da lição. Esses 4 temas estão no auxiliar do professor, que é importante que os professores leiam. O primeiro deles é a imutabilidade da lei. A lei é uma transcrição do caráter de Deus. São 2 grandes princípios. Esses 2 grandes princípios, eu posso sintetizá-los numa coisa só: cooperação, ou palavra amor, né? O amor é cooperativo. Então, os 2 grandes princípios são baseados no amor. Amor a Deus, na primeira parte da lei, e amor ao próximo, na segunda parte da lei. Então, se eu quero aderir ao sistema de Deus, eu vou obedecer à lei de Deus. Se eu não quiser aderir ao sistema de Deus, eu não obedeço à lei de Deus. 2 perguntas para que nós entendamos a imutabilidade da lei são necessárias aqui. Por que Lúcifer não tem salvação? E por que o homem tem salvação? Essa primeira pergunta, nós vamos ter o raciocínio para respondê-la lendo o texto que está aqui abaixo. Agora que temos a revelação da lei em Jesus, continuar a rebelião contra a lei é insensatez que provoca juízo. Já com esta frase dá para a gente responder essa primeira pergunta, porque Lúcifer não tem salvação. Ele não adere à lei, e se ele não adere à lei, ele não pode ser salvo. Porque a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas nunca poderá ser quebrada. Porque se nós quebramos essa lei, nós estamos destruindo o governo de Deus. E essa é a razão por que Lúcifer não tem salvação. Ele não obedece à lei. Mas o conselho do sábio é: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: obedece a Deus, teme a Deus e guarda os mandamentos. E ele ainda reforça, dizendo, porque esse é o dever de todo homem. Ora, se o homem guarda a lei, obedece a Deus, ele terá salvação. Lúcifer negou qualquer submissão à lei. E por isso ele não vai se salvar. Mas o homem tem essa escolha. Se ele se desvia do mal, do que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, se ele se desvia, tira a sua atenção de quebrar a lei, né? Aqui o Provérbios 28 diz: se ele desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, e até a sua oração será abominável. Esse texto está dizendo, se nós falarmos ao contrário, se eu observar a lei, se eu obedecer a Deus, a minha oração será ouvida. Então, se o homem que tem livre escolha escolhe obedecer, é claro que ele vai se salvar. A condição de Lúcifer é oposta. Ele luta contra a lei de Deus e criou um sistema contrário à lei de Deus. Então, no santuário, nós vamos entender, olhando para lá, o santuário celeste, nós vamos entender por que a lei é imutável. Olhem só, no santuário celeste, no segundo compartimento está a arca, que é chamada da aliança. E dentro dela está a lei. Eu só faço aliança com o governo se eu resolver obedecer às leis desse governo.
eu fiz aliança. Então, o santuário, que é a sede do governo, é também a sede da salvação, porque eu posso fazer uma aliança através do santuário. E nós estudamos isso na lição passada, a importância do santuário celeste. Quero chamar sua atenção para isso aqui. Olha. A aliança é a lei de Deus. Era necessária uma aliança, uma vez que o homem fizer aliança com o inimigo. Ou seja, ele aderiu a um outro sistema de leis. Mas agora, na liberdade oferecida por Jesus, isso também foi assunto da lição anterior, nós podemos fazer uma nova aliança. Vejam bem, professores, a cerimônia do batismo, ela é uma cerimônia que não é só simbólica, ela é objetiva. Toda pessoa que mergulha na água é como se ela simbolicamente morresse. No momento em que ela emerge de volta, é como se ela ressuscitasse. Uma vez morta e ressuscitada, ela está livre do pecado. E toda pessoa que sai das águas batismais, vejam bem isso, necessariamente, ela deverá fazer uma aliança. Ela sai dali para guardar os mandamentos. Ela fará uma aliança com Deus. Ela fica livre da aliança feita anteriormente com o inimigo. As pessoas às vezes perguntam se o batismo em outra igreja qualquer é suficiente para uma pessoa entrar na igreja e não precisar se batizar. Para nós adventistas, isso não é possível, porque o nosso batismo necessariamente nos leva à guarda da lei. Os outros batismos não levam a isso. A pessoa não emerge da água, quando é batismo por imersão, para guardar a lei de Deus. Essa é a diferença. Então, preciso fazer uma aliança, eu vou no templo, no tabernáculo, porque é lá que está a lei da aliança. Vejam isso aqui, a lei de Deus que se encontra no santuário celeste é o grandioso original, do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra registradas por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Então, olha só, irmãos, nós adventistas, ao decidirmos guardar a lei, nós estamos, na verdade, fazendo uma aliança lá no tabernáculo celeste, aonde está o original da lei. Estudando o santuário, vejam como é importante. Esta série de lições está calcando na tecla de que nós devemos dominar a doutrina do santuário. Eu convoco a todos os que estão me ouvindo que dediquem tempo para estudar essa questão, a questão do santuário. Porque os adventistas, ao estudarem isso, perceberam a imutabilidade da lei. Logo entenderam o significado do sábado. E é por causa disso que o sábado, para nós, é um sinal de que Deus é o Criador e de que Ele é soberano, é o monarca de toda a criação. E nós estamos aqui porque Deus nos criou. E o entendimento desta premissa faz com que nós observemos o sábado e guardemos o quarto mandamento como um sinal da nossa aliança com Deus. É no sábado que nossa relação com Deus ocorre na dimensão correta. E qual é a dimensão correta? Criador, criatura. O sábado é uma pausa semanal para louvar aquele que nos fez. Ele é o verdadeiro fundamento do culto divino. Ele é o Criador e nós as criaturas. Queria chamar sua atenção para isto aqui que nós estamos lendo. A forma mais básica ou a sustentação mais fundamental da autoridade de Deus é porque Ele é o Criador. Entendam bem isto. Nós, criaturas, vamos diante de Deus no sábado, porque o sábado é o memorial. O que é um memorial? É o documento que testifica de uma história.
este sábado é o símbolo desse documento que testifica a história. E qual é a história? Deus é o Criador. E é por isso que nós vamos ao sábado. E Ezequiel capítulo 20 está escrito: o sábado é um sinal que eu vou colocar entre eu, que sou Deus, e vocês, que são o meu povo. Então, prezados professores, nós temos, na verdade, uma permissão para viver. Vejam o que esta frase aqui embaixo está nos dizendo. A permissão que temos para viver tem implicações na criação. Ou seja, cada pessoa que vem ao mundo, ela não vem por acidente, não vem porque alguém quis que viesse. Ela tem uma permissão de Deus. Essa palavra permissão significa que se alguém permitiu, é porque eu tenho uma função. E qual é a função para os que Deus permitiu estarem vivos? Devemos influir positivamente na razão direta de nossa compreensão do amor de Deus. Vejam bem, nós devemos influir positivamente na razão direta de nossa compreensão do amor de Deus e da nossa capacidade de utilizar o amor para aperfeiçoamento dos nossos semelhantes. Essa frase aqui é muito importante, ela tem muita informação. Queria que isso ficasse muito claro para todos. Nós estamos aqui vivos porque Deus permitiu. Se Ele permitiu, Ele nos deu uma função. E qual é a função? A função é construir outras pessoas. Irmãos, eu quero lhes mostrar um aspecto importante do que está escrito aqui. Toda pessoa que entrar na igreja adventista, ele terá que necessariamente melhorar de vida. Se ele não sabe ler, ele vai aprender a ler. Se ele tem uma vida financeira ruim, ele vai ter que melhorar, porque a igreja dará condições intelectuais de ele entender como manejar com os seus recursos, com a semente que ele recebe de Deus. Ele vai se tornar um doador. Há pessoas que entram na igreja a fim de receber coisas. É um erro diante de Deus isso. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que aquele que não trabalha não deve comer. Então, se uma pessoa que entra na igreja tem dificuldade está em situação social precária, ele terá que ser construído, porque os adventistas recebem uma permissão de Deus, conforme está aqui, para influenciar positivamente pessoas. Isso quer dizer, trabalhar na educação das pessoas. Se a igreja não faz isso, preste bem atenção, se a sua igreja só faz programas para diversão e não tem nenhum trabalho educativo para melhorar pessoas, para levantá-las, para tirá-las da condição de dependência, é uma igreja quase inútil. Então, a igreja remanescente, depois de trabalhar as pessoas, depois de melhorá-las, essas pessoas melhoradas irão se juntar ao grande contingente de pessoas para fazer o convite final de Deus, que são as 3 mensagens angélicas. O Apocalipse 13 apresenta 2 aliados do dragão, que é essa mensagem que nós precisamos esclarecer ao mundo. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Vejam bem, esta besta que surge do mar, a ela foi dada a possibilidade de trocar, mudar tempos e mudar a lei. Ela mudou o tempo, ela mudou o dia de guarda e ela mudou a lei. A lei não é mais a lei dos 10 mandamentos, é outra lei, é a lei do Papa, a lei de Roma. A besta que surge da terra, ela vai obrigar todos a adorarem a besta que surge do mar. Vejam aqui, o grande conflito gira em torno da adoração. Essas 2 bestas, que são 2 símbolos de poder, elas vão se juntar
para obrigar todos a adorarem essa besta que vem do mar. A adoração a Deus, o símbolo dessa adoração, o selo, é o sábado do sétimo dia. A adoração à besta, esta que veio do mar, que é Roma, é o domingo. E o domingo é o sinal da besta. Se o domingo é o sinal da besta, o sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus. Em todo e qualquer sistema religioso que adota o símbolo da besta, que é o sábado espúrio, eles chamam de o primeiro dia da semana o sábado também. Mas é o sábado espúrio. Se o sistema religioso toma ou adota esse sábado espúrio, ele não obedece à lei de Deus. Portanto, vai rejeitar as 3 mensagens angélicas. Porque na primeira mensagem o anjo diz: teme a Deus e dá glória. Temer a Deus quer dizer guardar os mandamentos. Então, a escolha está entre adorar o Criador ou adorar a besta. Cada pessoa decidirá quem terá a sua lealdade. Se é Jesus, se é Satanás. E qual é a obrigação dos filhos de Deus remanescentes? A igreja que vai estar em pé nos últimos dias. Avisar a todo mundo dessa situação toda que está aqui nessa tela. Essa é a nossa grande tarefa. Uma vez que isso está posto, se nós olharmos a lição agora dessa semana, vejam como santuário e lei estão embasando o governo de Deus. Então, no domingo, nós vamos estudar sobre a imutabilidade da lei. O governo não subsiste se a lei ficar trocando. A imutabilidade da lei de Deus é aprendida no santuário celeste, que é a sede do governo dele. É lá que essa lei se mantém inalterada, é exatamente lá, e é lá no santuário que nós aprendemos sobre a imutabilidade desta lei. Na terça-feira, o sábado, como sinal da criação, o sábado e a lei, como sinal da criação e da monarquia de Deus. Ou seja, são as bases do governo de Deus. Na quarta e na quinta-feira, marca da besta e as 3 mensagens angélicas, é a tarefa da igreja remanescente nesse pano de fundo aí que é o grande conflito. Então vejam esses temas entrelaçados. É importante isso. Nós temos mostrado esse quadro aqui, mas hoje resolvi fazer uma ênfase maior disso, porque os alunos precisam entender que cada dia da semana vai explicar uma parte do tema geral, que é o fundamento do reino do governo de Deus. Então, se tivermos que dizer apenas uma frase para alguém sobre esse assunto todo que embasa o governo de Deus, poderia ser essa frase aqui, que está no livro Parábolas de Jesus, na página 39. Governos terrestres prevalecem pelo emprego da força, mantêm seu domínio pelas armas, mas o fundamento do novo reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa os reinos terrestres mediante o símbolo de feras, mas Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em seu governo não há emprego da força bruta, para compelir a consciência. Na lição passada nós vimos que o inimigo, por 1260 anos, usou a força para obrigar as pessoas a aderirem ao sistema dele. Lembram disso? Nós estamos vendo aqui o governo de Deus, como funciona. A base do governo de Deus é a liberdade. E por incrível que pareça, professores, só há liberdade mediante uma lei. Eu não tenho tempo para discutir esse aspecto do direito, mas é importante que saibam disso. A liberdade só existe
porque existe uma lei. Muito bem. Numa frase, né, nós estamos aqui para consertar o problema criado pelo inimigo, que foi tirar da lei exatamente o selo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus têm um testemunho de Jesus. Essa é a frase que diz do tema da lição, que são os fundamentos do reino de Deus. O fundamento principal do reino de Deus é a sua própria lei. Muito bem, vamos então à aplicação da lição. Quando estamos aqui diante desse momento, é importante que os professores lembrem que não é só um momento para ler uma frase comigo. Isso aqui terá que ir para a sua classe e eles terão que avaliar isso tudo e tentar ver se colocam isso no seu dia a dia. Então vamos ler juntos essa aplicação. Quando a crise final estourar e enfrentarmos boicote econômico, perseguição, prisão e a própria morte, a fé de Jesus nos levará pelas últimas horas da terra até que Jesus volte. Vejam bem, meus caros, o que esta aplicação está dizendo para mim. Se eu não entender os fundamentos do reino de Deus, como eu poderei construir a fé de Jesus? O que é a fé de Jesus? Era a fé que ele apresentou como homem no reino de Deus. E nós precisamos ter essa mesma fé. A fé de Jesus. É ela que vai nos levar pelas últimas horas da história dessa terra, antes que Jesus volte. É um momento de grande expectação. Vou convidar vocês para uma oração, porque nós vamos entrar nessa crise. Eu não sei quando, mas se não entrarmos, de toda forma o inimigo nos coloca sempre diante de dificuldades. E é preciso que nós tenhamos a fé de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus essa bênção. Senhor nosso Deus, vimos agora os fundamentos do seu reino. Uma porção bastante forte de informações para que nós construamos uma fé semelhante à fé que Jesus construiu, a fé de Jesus. Obrigado por essas informações, bom Deus. Suplicamos que o Santo Espírito esteja conosco, nos habilitando para a construção dessa fé que será necessária para o embate final. Nós oramos e pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Lembre que, professor, que a sua missão é descomplicar, desdobrar a lição. Até o próximo episódio.